Como meditar de forma correta? Porque alguns de vocês têm escutado essas falas, ou se aproximado dessas falas aqui, e têm achado bastante curioso, e para alguns de vocês, bastante estranho também. Há uma certa estranheza quando vocês nos escutam aqui falando sobre a meditação. Porque, em geral, o pensamento que temos sobre meditação é alguma coisa que você faz, que você realiza, que você pratica. Veja, estamos sempre voltando a temas e a assuntos aqui que, a nosso ver, são assuntos fundamentais. Então, nós percebemos a importância de voltarmos a esses assuntos, de aprofundarmos esses assuntos, para que, de fato, possamos ter uma compreensão deles. Essa perspectiva, por exemplo, da compreensão que nós temos, em geral, ela é equivocada. Para nós compreender alguma coisa, significa entender aquilo a nível intelectual. Reparem o equívoco presente dentro dessa proposta. Você não pode entender algo porque intelectualmente se aproximou daquilo. Ou esse entender intelectual até pode estar presente, mas isso não é compreensão. A compreensão é a visão direta daquele assunto. Não é a percepção ou a aproximação indireta daquilo, como em geral nós fazemos quando fazemos o uso da fala. Então você escuta uma palestra e sai dali com um entendimento do assunto. Mas esse entendimento é intelectual. Não há compreensão, só haverá compreensão quando diretamente esse assunto não for mais uma teoria. Assim, essa questão da meditação. Talvez você me diga, não, mas a questão da meditação é que eu pratico a meditação. Sim, você pratica a meditação. Mas essa é a meditação onde o elemento eu está presente na prática. É isso que temos que investigar aqui com você. Que é o que nós temos feito em todas essas falas que causam estranheza para alguns de vocês. Você não tem como ter um olhar direto, veja, não é indireto, mas direto, completo, para esse assunto da meditação, sem a vivência do que isso representa. E a prática da meditação, que em geral as pessoas praticam, é aquilo que elas estão presentes dentro da própria prática. E meditação não é isso. A vivência da verdade da meditação é a presença da meditação. Só ela. Não tem alguém presente na meditação. Vamos explorar isso aqui com você nos próximos minutos. Vamos ter logo como princípio uma coisa aqui. A nossa ocupação aqui é de nos aproximarmos da compreensão e não do mero entendimento intelectual de um dado assunto, de um certo assunto. E esse assunto aqui, nesse momento, é a questão da meditação. Se você pergunta como meditar da forma correta, é necessário que você compreenda que a meditação é a ciência de simplesmente ser.
Isso não está presente quando a ideia de alguém presente em uma execução prática, em uma ação, dentro de um certo movimento, está acontecendo. Porque esse alguém, ele está separado desse movimento, ou desta execução, ou desta ação. Assim, a verdade sobre a meditação é que não há meditação enquanto o meditador está presente. Porque a meditação é algo que está presente como pura consciência, como puro ser, como ciência do que é. E isso é a ausência da dualidade. Por isso que a verdade da meditação é Advaita, como temos colocado. A real meditação é ter uma aproximação desse momento sem o elemento que se separa, que é o eu, o ego. Portanto, é a ausência do meditador. A presença da verdade da meditação é a ausência do eu na experiência. Não se trata de uma ação, não se trata de um fazer, não se trata de um realizar, porque há uma separação entre esse que realiza e aquilo que está sendo realizado, entre o que está sendo feito e alguém nesse fazer. Assim, é um equívoco esse. Toda essa preparação para o exercício de uma prática meditativa. Então, você se coloca numa disposição de controle do pensamento, ou da emoção, da respiração. A crença comum é que o corpo tem que estar em uma condição em que ele silencie para a meditação acontecer. Isso pode parecer razoável, mas não é de um corpo quieto que você precisa, e sim de um cérebro quieto. E é possível que você aquiete o cérebro. E quando você aquieta o cérebro, pelo esforço, por uma prática, o corpo se aquieta. E nesse momento você entra num estado diferente de consciência do eu. Na verdade, é um estado de consciência mental diferente. Então há um certo silêncio, há uma certa quietude. A qualidade desta quietude, desse silêncio, será determinada pela prática. Mas haverá uma relação direta entre essa quietude e silêncio com a prática? Uma dependência? Assim, estamos diante de algo que funciona mecanicamente? Temos um silêncio alcançado por uma mecanicidade. Temos uma quietude alcançado por uma mecanicidade, por uma técnica, uma prática. Isso é algo mecânico? Então há um executor, há um elemento presente na execução disso, que é o eu. Aqui a nossa ênfase está na ciência da meditação, que é ser, pura consciência. Não está presente o meditador.
Isso dispensa uma técnica, dispensa uma prática, dispensa essa mecanicidade, onde o cérebro se aquieta, onde a mente se aquieta. Ela é, na verdade, aquietada. Eu sei que isso soa estranho para a maioria das pessoas nesse movimento de busca por esta realização. Veja, a grande verdade é que nem isso realmente existe para a maioria das pessoas. Elas se envolvem numa prática de meditação na tentativa de encontrarem um alívio para essa pressão psicológica, para essa pressão sentimental, emocional, de pensamentos onde elas estão ansiosas, deprimidas, angustiadas, preocupadas, estressadas. E assim elas se envolvem com uma técnica ou prática de meditação com esse propósito. Então, a cada dia se criam novas técnicas ou práticas. E isso resulta em um silêncio ou uma quietude mecânica que desestressa, acalma, tranquiliza. Mas nada disso, nenhuma dessas práticas ou desse envolvimento com esse modelo de exercício, assim chamado místico, esotérico ou espiritual, tem algo a ver com a realização do despertar da consciência. Porque a verdade do despertar da consciência requer autoconhecimento. É o autoconhecimento a base para a revelação do seu ser, de sua natureza verdadeira. E o autoconhecimento é a constatação dos seus motivos, razões, medos, desejos, preocupações, anseios, receios, problemas. E isso você constata no viver, é no dia a dia, é a cada momento no contato de nossas relações que isso é percebido. Você percebe o estresse enquanto está trabalhando? Você percebe a ansiedade dentro do relacionamento com ele ou ela? Ou numa relação com um futuro ao que você espera, aguarda? É sempre no contato com o viver, instante a instante, que nos deparamos com tudo isso. E não quando nos sentamos, cruzamos as pernas e recitamos um mantra ou uma frase, ou colocamos uma música suave. Esse ambiente está preparado para a quietude e para o silêncio. Então você procura um lugar onde não possa ser perturbado, onde não tenha barulhos externos. Então, nesse momento, o cérebro se aquieta, o corpo relaxa, mas você está longe do seu dia a dia, do viver comum. Você não está num contato com amigos do trabalho, ou com o exercício da profissão, ou na relação com a família, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Então não existem fatores externos de estresse, nem internos para serem percebidos de estresse, num ambiente separado, num ambiente preparado para essa assim chamada quietude ou silêncio, que você chama de prática
de meditação. A meditação é algo presente agora, quando suas reações são vistas na relação com ele, com ela, com o trabalho, com o pensamento que surge sobre o futuro ou sobre o passado. A meditação está presente agora, quando nesse instante você descobre o que é não colocar a presença desse elemento que avalia, compara, aceita, rejeita, julga, gosta, não gosta do que está presente aqui nesse instante. Quando você não coloca o observador, o experimentador, esse eu, esse ego, aqui nesse instante, enquanto dirige o carro, enquanto fala com alguém, no momento em que um pensamento surge ou uma emoção aparece, então esse é o contato com a verdade da meditação. É aqui. É agora, nesse momento. Então, a meditação não é algo separado do viver. E é no viver que você descobre a vida acontecendo sem o eu. Então, esse viver, que é a vida sem o eu, é a meditação. Isso porque a meditação, ela tem por princípio, é como quando você olha para um prédio. Aquele prédio está em pé. Mas antes dele ser erguido, uma estrutura foi construída, uma base foi colocada para a construção daquele edifício. Aqui a base, a estrutura, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não se separa da vida, do viver. Acompanhe aqui como é importante um olhar diferente para tudo isso. Nesse contato com o marido, com a esposa, com o patrão, com os funcionários, com as contas no final do mês para pagar, com as situações pendentes para serem resolvidas, com todos esses fatores de ansiedade, de estresse, de preocupação, de aborrecimento, de contrariedade. Aqui você está num contato direto com a base para o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ocorre simultaneamente quando sabemos o que é a verdade do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, como desenvolver isso? É isso que nós precisamos compreender. Como desenvolver o autoconhecimento? Veja, não é uma técnica, é a ciência desta consciência aqui. É isso que traz o aprofundamento dessa questão da liberdade que reside nesta base. A base é o autoconhecimento. A liberdade está na ciência desta visão da não separação, da não dualidade. Então, meditação tem tudo a ver com a Advaita, a verdade da meditação. Então, quando você pergunta como desenvolver o autoconhecimento, aqui e agora, tomando ciência do movimento do eu nas relações, reparem, isso é a base para a meditação. Qualquer outra técnica ou prática ou fórmula para a meditação são mecanismos de fugas. Isso é bastante conhecido em psicologia. Tudo que nós temos feito, que o ser humano tem feito,
é fugir, é procurar escapar da ansiedade, do estresse, do nervosismo, do medo. E um dos mecanismos é também a prática do relaxamento, do silenciar o pensamento a partir de uma técnica de respiração ou de repetição de mantra ou algo do tipo. Isso não tem nada a ver com o florescer de sua natureza verdadeira, porque isso não tem nada a ver com a verdade do autoconhecimento. Então, a base para a meditação é o autoconhecimento. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento lhe dá a base para a realização do seu ser, para a verdade da meditação. É isso que estamos com você trabalhando aqui dentro desses encontros. Nós precisamos nos livrar de todos esses mecanismos de fuga psicológica, de todos esses mecanismos de fugas conhecidos dentro da psicologia. E essa busca de uma técnica ou prática para escaparmos desses estados será só um escape temporário. Isso pode se mostrar até de uma forma maravilhosa a princípio, mas isso não tem nada a ver com realização. Isso não tem nada a ver com o florescer da sabedoria, da compreensão de Deus, que é a compreensão da verdade do seu ser, que é a consciência real, que é felicidade real, que é paz real, amor real. Assim, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem o link para você conhecer também o nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando tudo isso com você, tomando ciência desta verdade daquilo que somos. Então fica aqui um convite, é uma oportunidade de estarmos juntos através desse contato com o silêncio e com esta real presença da graça, trabalharmos isso. Está aqui, repito, na descrição do vídeo o link. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se de fato faz sentido, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é meditação? E dizemos que há uma grande, extraordinária, indescritível beleza na meditação, é porque a meditação é a presença desse espaço ilimitado e desconhecido, quando o eu não está. Quando o eu não está,